Saudações cruzmaltinas, saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês do nosso Vascão. Já peço para cada um de vocês, deixa aí o seu comentário. É sempre bem-vindo a sua opinião, é claro, sempre com educação, sempre com respeito, mas deixa sim a sua opinião aqui nos nossos comentários. Eu vou pedir para você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, dá essa força aqui para mim, para o amigo de vocês, para o nosso canal, para o canal Vascaíno desde sempre, né? Clica aí embaixo, é 0800, é de graça, não paga nadinha. Se faça parte da nossa família, se torne membro também do nosso canal. Deixe o seu gostei e compartilhe o nosso vídeo para mais vascaínos, para mais amigos aí que vocês venham a ter, que torcem para o nosso Vasco, para que nosso conteúdo possa alcançar cada dia mais torcedores do Gigante da Colina. Já vou pedir para vocês nos acompanharem até o final, porque vamos falar de muita coisa importante nesse vídeo de hoje, viu? Vamos falar, é claro, sobre o jogo que terminou agora há pouco pelo Novo Basquete Brasil. Nosso R10 Score Vasco da Gama enfrentou o Flamengo no Maracanãzinho. A gente vai falar sobre essa partida. Vamos falar também sobre a estreia do Campeonato Brasileiro entre Vasco da Gama e Santos. Vou trazer para vocês uma possível escalação do nosso Vasco. Vamos atualizar vocês em relação a Corinthians e Vasco pela segunda rodada. Tem uma atualização aí. Vamos falar sobre o menino JP, que foi anunciado lá no Avaí. E vamos dar bastante ênfase para a entrevista exclusiva, né, que o Pedrinho concedeu ao canal Colina em Foco, né? Entrevista a qual já foi divulgada duas partes. Eu fiz um resumaço para vocês aqui, né, uma parte de 11, quase 12 minutos ali, outra parte de 9 minutos. Se for ver ali as duas partes na real, dá 1h10, né? Então eu consegui reduzir isso tudo para 20 e poucos minutos, onde eu pego as principais falas do presidente Pedrinho. Então acompanhe o nosso vídeo até o final, que a gente vai falar de muita coisa importante no nosso conteúdo dessa noite aí de quinta-feira, quinta-feira, 27 de março de 2025, e apertem seus cintos, porque a gente vai falar não só disso aí, mas vamos falar também de melhorias no CT Moacir Barbosa e também do nosso querido próprio ex-goleiro, o Barbosa. Então agora, dito isso, vamos embora. Está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Então, meus amigos, agora é isso aí. Vamos embora direto e reto, dando início ao nosso conteúdo, a mais um vídeo aqui no canal Vascaíno desde sempre. Rapaziada, é o seguinte, já a gente vai entrar no assunto da entrevista do Pedrinho, né? Tem muita coisa repercutindo. Ele falou de muita coisa em relação ao nosso Vasco, muita coisa que o torcedor mesmo tinha dúvida, né? Pedrinho vem a público aí para esclarecer essa situação. Só que antes da gente entrar nesse assunto, eu quero falar com vocês aqui sobre a parte esportiva do Vasco. Vamos falar aí sobre Vasco da Gama e Santos no próximo domingo em São Januário às 18h30. Quero fazer uma correção aqui, eu anotei errado ontem, falei 18 horas, né? O jogo então é no próximo domingo em São Januário às 18h30, tá? A arbitragem fica a cargo do Rafael Klein e olha, a transmissão fica a cargo da Record TV e da Cazé TV no YouTube. Record TV na TV aberta e Cazé TV aí no YouTube, de graça, 0800 aí a nossa Cazé TV. Eu, né, como bom vascaíno, vou assistir na Cazé TV. Cada um assiste aonde entender, aonde der para assistir também, né? Mas eu particularmente vou assistir na Cazé TV, porque o Casemiro Miguel é vascaíno, o YouTube normalmente não tem um delay grande, acontece juntinho ali, né, o gol com as outras situações de casa de aposta, coisa e tal, fica tudo ali, acontece junto, que às vezes é chato o delay, né? Todo mundo já sabe que o jogo tá 1x0, você tá vendo um jogo ali 0x0, 2, 3 minutos até acontecer o gol, né? Então, cada um assiste aonde achar melhor. Meus amigos, olha só, se tratando
desse contexto da partida, o Santos Futebol Clube confirmou nessa quinta-feira de forma oficial que Neymar Júnior não viaja, não vem para o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco nessa partida de estreia do Brasileirão. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, teremos São Januário cheio, é isso mesmo, casa cheia para Vasco da Gama e Santos, né? Provavelmente aí teremos aí todos os ingressos esgotados, né? Facilmente, em poucas horas a gente vendeu aí mais de 15, 16 mil ingressos, né? Assim, ó, um passe de mágica, né? Com certeza a gente vai ter então a nossa colina aí lotada, pulsando daquele jeitão, né? Ô, vamos bacalhau! É, a rapaziada aqui de onde eu moro vai fazer caravana pra lá e coisa e tal. Eu não vou conseguir ir São Januário nesse jogo, mas que Deus abençoe a todos nós vascaínos com um ótimo jogo nesse próximo domingo. Quem tá de volta, né? Neymar não vem para o Rio, mas quem vai para o jogo é o Felipe Coutinho, né? Ele se recuperou do edema muscular que teve na coxa direita lá na semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Já está treinando entre os titulares há alguns dias e será relacionado para esse jogo do próximo domingo o nosso Felipe Coutinho. Falando em relacionado, né? O provável time do Vasco aí que a gente dá uma esboçada aqui no nosso campinho seria algo do tipo como Léo Jardim, Paulo Henrique na direita, João Vitor e Maurício Lemos formando a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Benjamin Garré ou Ryan, Nuno Moreira e Pablo Verrete. Essa é a provável, possível escalação, mas a gente tomou conhecimento também que o Paulinho vem treinando bem, vem treinando muito bem. Pode ser também que o Paulinho entre nessa equipe titular, ou jogando ao lado do Felipe Coutinho e do Tietê e do Hugo Moura, no lugar do Benjamin Garré ou no lugar do próprio Tietê. Né? Vamos ver como que o nosso treinador vai querer montar essa equipe, né? na disposição tática aí. Né? Eu acho que a grande dúvida do torcedor do Vasco hoje não é nem tanto o time em si, mas é o esquema. Né? Vai ser aquele 4-4-2, vai ser um 4-3-3, vai ser um 4-2-3-1, porque, por exemplo, se for um 4-3-3, fica mais fácil de saber que vai entrar Ryan de um lado, Nuno de outro e Verrete centralizado. Né? Agora, se for um 4-2-3-1, já pode entrar com Garré, já ali fazendo parte de meia pelo lado direito. Né? Pode entrar, por exemplo, com o próprio Ryan, pode jogar lá na frente, fazendo dupla de ataque com o Verrete. Então tem essas questões que a gente fica na dúvida, né? Porque aí o meio campo, por exemplo, se for ter 4 jogadores, a gente ganha mais um homem de meio campo, né? Então acho que a grande dúvida do torcedor hoje é a formação. Qual o esquema que o Carille vai colocar para esse jogo? Um 4-4-2, um 4-2-3-1, um 4-3-3, um 4-1-4-1, né? Porque com base no esquema a gente já sabe fácil. A gente já sabe fácil, se a gente errar é um nome ou outro só. Todo torcedor do Vasco já sabe ali os jogadores mais ou menos para poder montar o nosso time para ir para esse jogo diante do Santos. Então vamos ficar ligados, vamos esfregar as mãos, ficar de olhos abertos nessa situação aí, envolvendo o jogo da estreia do Campeonato Brasileiro. Se tratando da segunda rodada, o Vasco enfrenta o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Né? A gente vai jogar contra o Santos aqui no Rio, a gente viaja lá para o Peru para enfrentar o Melgar na estreia da Sul-Americana, depois o Vasco volta já na segunda rodada do Brasileirão para enfrentar o Corinthians em São Paulo na Neoquímica Arena. Esse jogo contra o Corinthians está previsto para ser transmitido de forma exclusiva pela Amazon Prime Video. Isso mesmo, a Amazon Prime Video vai fazer a transmissão de Vasco da Gama, de Corinthians e Vasco, de forma exclusiva. E quem estava escalado para transmitir esse jogo é a equipe encabeçada pelo narrador Galvão Bueno, né? E pelos comentaristas Ronaldo Fenômeno, isso mesmo, Ronaldo Fenômeno e Romário. Meu Deus do céu, imaginem, gente. Só que acontece? Deu um contratempo, aí vamos dizer assim, deu uma zica, deu um contratempo, que Ronaldo e Romário tiveram que remarcar, tiveram que desmarcar esse compromisso com a Amazon Prime. E quem vai ser o comentarista
dessa partida será Vanderlei Luxemburgo. Isso mesmo, o Pô fechou. Isso mesmo, o Vanderlei Luxemburgo vai ser o comentarista do jogo entre Corinthians e Vasco pela segunda rodada, com narração de Galvão Bueno na Amazon Prime Video. Eu tô curioso demais para ver, eu tô louco para ver o Ronaldo Fenômeno e o Romário de comentaristas. Esses caras dentro de campo, esses caras são lendas do futebol mundial de todos os tempos. Eles estão entre as lendas de todos os tempos, né? Então, campeões do mundo com a camisa da seleção brasileira, monstros dentro da área com a bola no pé. Então eu estava muito curioso para ver eles comentando um jogo do nosso Vasco. A gente vai ficar pro próximo jogo, né? Vai ficar para a próxima, mas aí o Luxemburgo também estou bem curioso. Ele é Vasco, já treinou Vasco várias vezes. Não é que ele é Vasco, já trabalhou no Urubu, trabalhou num monte de time, Palmeiras, mas ele gosta muito do Vasco, né? Tem um apreço pelo Vasco e ele tem uma visão interessante de futebol. Vamos ver o que o Luxemburgo, né, vai falar nos comentários desse jogo entre Corinthians e Vasco da Gama pela segunda rodada. Ainda se tratando de jogador, mas mudando de assunto, o menino JP, cria da base do Vasco, foi emprestado. Agora é oficial. O empréstimo dele foi divulgado tanto pelo Vasco quanto pelo próprio Avaí. JP vai jogar na equipe do Avaí, né, o contrato de empréstimo até dezembro de 2025 desse ano, e pode ser que tenha uma cláusula ali de preferência de compra, mas nada ainda divulgado para nós torcedores. Mas é aquilo, pela bola que eu acredito que o JP joga, né, ele tem contrato com o Vasco, a multa dele não deve ser tão baixa assim também. Não é fácil tirar o JP do Vasco hoje. Ele só está indo lá mesmo pro Avaí para ganhar rodagem, porque aqui no Vasco, para a posição dele, de segundo volante, meia armador ali, que é o papel de meio campista que ele faz, a gente tem algumas peças, né? Tem o próprio Paulinho Paula, tem o Garré que chegou agora, tem o próprio Estrela que está voltando, tem o Esforza, né? Tem o próprio Jair, tem o Tietê. Então, assim, um elenco muito inflado para o menino não ficar muito escanteado, jogar um jogo no mês, quando jogar, entrar 10, 15 minutinhos só. Lá no Avaí ele vai jogar quase todos os jogos, né? Vai ser difícil o jogo que ele não jogar, apenas que, sei lá, ele venha numa fase muito ruim, e aí não tem como, o treinador não vai colocar, ou algum tipo de lesão. Do contrário, a tendência é ele ter rodagem em sequência durante todo o Campeonato Brasileiro da Série B com a camisa do Avaí, tá, gente? Então fica o registro em relação ao empréstimo do nosso menino JP. Agora eu quero falar com vocês, antes da gente falar da entrevista do Pedrinho, né? Que tem muito assunto importante que o Pedrinho falou, né? O Vasco vem se preparando para entrar em campo no próximo domingo e vem se preparando fora de campo também. A fachada ali de São Januário vem passando por alguns reparos, algumas pinturas, né? Dá aquela lixada, dá uma massinha para tirar ali alguma umidade, alguma coisa que está estufando ali, para tirar aquela coisa. Depois vem com uma tinta nova, né? Dando aquela recapeada antes de começar aí o Campeonato Brasileiro. O Vasco também está fazendo a troca dos refletores, né? Já era um desejo antigo da atual gestão do Pedrinho, desde quando ele entrou, já era um desejo de trocar ali alguns refletores. Ele até falou na entrevista que ele concedeu ao Colina em Foco, né, do Joel. Ele até falou que já tinha perguntado sobre isso pro Coutinho, pro Léo Jardim, da iluminação de São Januário. O Coutinho deu uma reclamada, falou que não estava legal. O Jardim falou também que tinha alguns refletores ali mal posicionados que batiam no olho do goleiro. Então já era um desejo do Vasco fazer isso. Aí quando a Conmebol fez a exigência, aí a gente já uniu o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer. Aí o Vasco foi lá e está fazendo aí, né? Já fez, né? Essa troca da iluminação, essa modernização na iluminação de São Januário. É algo que vai ficar aí, sei lá, meses, um ano e pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai ter a reforma de São Januário, aí vai ter que ser retirado. Mas não é dinheiro jogado fora, viu, gente? Não é dinheiro jogado fora. É um equipamento que você tira e você pode utilizá-lo de novo, novamente depois, ou no novo estádio, ou pode vender para outros clubes, para outros estádios, enfim. Isso aí é o de menos, até porque é uma exigência da Conmebol, então o Vasco tinha que fazer isso mesmo, né? E dando aquela recapeada, então o Vasco se preparando aí, dentro de campo, e também cuidando do próprio campo e das arquibancadas do nosso estádio para receber o nosso torcedor no jogo do próximo fim de semana. Agora, se tratando do nosso querido, eterno camisa 1, né, nosso goleiro Moacir Barbosa,
goleiro histórico com a camisa do Vasco, goleiro de Copa do Mundo, goleiro campeão com a camisa do nosso gigante, um atleta símbolo do Vasco, né? Um atleta símbolo do Vasco da Gama, né? Para quem não assistiu aí alguns tapes antigos do Barbosa, ele era um goleiraço. Ele, o Mazzaropi também era outro grande goleiro que tivemos no Vasco. Mas olha só, Moacir Barbosa, nessa quinta-feira, se estivesse entre nós, estaria completando 104 anos. Isso mesmo, estaria completando aniversário de 104 anos. A coisa mais linda aí na história do Vasco da Gama, uma das coisas mais lindas da história do Vasco da Gama, era a identificação do goleiro Barbosa com o Vasco. Por isso que a gente tem hoje o CT chamado Moacir Barbosa, né? Por conta o maior goleiro da história do nosso Vasco. E eu fico muito feliz, porque eu sou adepto da posição, sempre quando brinquei de futebol. Até hoje, quando vou brincar, adoro jogar no gol. Não tem aquela qualidade, já fui bom lá com 20 anos. Hoje em dia já estou com 30 e tantos. Mas enfim, sou um apaixonado pela posição de goleiro. Então sempre gostava, desde moleque, eu já sabia da ficha do Barbosa, já sabia já dos lances dele, dos títulos, enfim. Várias situações ali do nosso goleiro. Aí o Vasco divulgou um videozinho rápido, de 28 segundos, se eu não me engano, fazendo menção ao Barbosa. Eu vou colocar para vocês, caso esse vídeo saia do ar, esse trechinho, é por conta de uma música, aí a gente vai ter que tirar ou o áudio ou o vídeo sai do ar depois. Mas vamos tentar colocar, então acompanhe que eu já volto. É isso aí, meus amigos. Agora, antes da gente falar do Pedrinho, rapidinho para vocês aqui, vamos dar uma pincelada de como é que foi o jogo, né, entre Flamengo e o nosso R10 Skol Vasco da Gama pelo Novo Basquete Brasil. É isso mesmo, porque o nosso R10 Skol Vasco da Gama perdeu para o Urubu, estava vencendo até o intervalo da partida, e a gente perdeu essa partida por 84-78. É algo também que me incomoda e me incomoda muito, porque já não é de hoje que esse time de basquete ganha 1, 2, 3, 4, quando chega contra o Mulambo perde. O Marquinhos é outro. Todo mundo fica jogando Marquinhos lá em cima. Marquinhos. Ele é um ótimo jogador, o Marquinhos, para jogar contra todo mundo, porque contra o Flamengo ele não joga. Tá? Pronto, falei. Ele, Rafael Paulic, pronto, falei. Esses caras do Vasco, eles são muito bons jogadores de basquete para jogar contra todo mundo. Contra o Franca, contra o Paulistano, contra o Ceará, contra todo mundo, contra o Minas. Eles jogam basquete, que é uma beleza. NBA. Aí quando chega contra o Mulambo, todo mundo assim, ó. Vai fazer a cesta assim, ó. Tremendo. Então assim, o time de basquete pra mim, ó, racha a cara grandão, sabe? Assim, no campeonato, no modo geral, tá indo bem, não tem perigo nenhum ali, tá ali tranquilo na tabela, mas assim, me decepcionando, porque nesse Campeonato Brasileiro de Basquete, o mínimo que eu esperava do Vasco era o quê? Ganhar do Flamengo. Só isso. Se vai ser campeão não, aí é outra história, mas pelo menos ganhar no Flamengo, pô. Pelo menos isso, pô. Sabe? Até no basquete, pô. Até no basquete não dá. Gente, não dá pra aceitar isso aí. Não dá pra nós aceitarmos isso. Tá? Alô, Pedrinho, eu sei que tá difícil, eu sei que dinheiro é complicado, mas tem que rever esse time aí, Pedrinho. Senta com o Pedro Ortega aí, conversa com ele, com o Léo Figueiró, o técnico do Vasco. Entendeu, Pedrinho? Senta lá com a Estrela Bet, com a R10 Skol do Ronaldinho, com o grupo ali do basquete do Vasco, e vamos ver isso aí, cara. Vamos ver isso aí, porque esse time do Vasco, todo clássico é isso, Pedrinho. Só ganha do Botafogo e não ganha de ninguém. O Botafogo não ganha de ninguém, o Vasco ganha do Botafogo. Quando pega o Flamengo é isso. Então é complicado, né? Falando em campeonato, né? A gente teve aí a festa de encerramento do Campeonato Carioca na sede da Federação Carioca de Futebol, né, aqui do Rio de Janeiro. E Pablo Verrete se fez presente, ganhou o prêmio ali de artilheiro, 6 gols no campeonato da atual temporada. Ele que falou que gostaria de todos os jogadores, né, do nosso Vasco na festa lá de encerramento. O nosso Vascão, que o Vasco ganhou um prêmio, né? Ganhou o prêmio de time mais disciplinado do Campeonato Carioca. Né? Aquele time que menos bate, arruma confusão, leva cartão, né? É o Vasco aí, né? E a Verrete, é o seguinte, o time inteiro tá aí, vocês tinham que ter sido campeão, né, filho? Aí chegou contra o Flamengo, você pipocou, não jogou, ficou, né, aquele negócio, discutindo, cai, não sei o quê. Agora já foi, né, filhão? Agora já foi, tem que jogar bola,
Pra quando você for nessas festas aí, for com o troféuzão, medalha de campeão no peito, né? É melhor, né? É melhor. O torcedor do Vasco, Verrete, merece um título. Merece ou não merece? É isso aí, galera. Agora vamos então entrar no assunto mais esperado do conteúdo desse vídeo nosso dessa quinta-feira à noite. Se tratando da entrevista do presidente Pedrinho, ele que deu entrevista ali pro jornalista Joel, né, do canal Colina em Foco, né, uma entrevista exclusiva, diga-se de passagem. Pedrinho esclareceu muita coisa para o torcedor do Vasco, tá? Esclareceu muita coisa mesmo. Então eu vou colocar para vocês aí o trecho que foi divulgado ontem, né? Vou colocar um resumaço para vocês acompanharem, tá? Não passa de 12 minutos, eu garanto a vocês. Vou colocar para você acompanhar aí e eu já volto para a gente falar em cima, é claro, das falas do nosso presidente, para a gente repercutir, né, as pautas, os assuntos abordados. Assim, a expectativa é boa, é importante. Acho que a gente fez uma janela boa dentro de todas as condições financeiras que nós tínhamos. Trouxemos jogadores importantes, como o Titia, como o Maurício Lemos, complementamos com o Nuno, Garré, Lloyd, os dois Lucas. Eu acho que a gente conseguiu dar uma encorpada boa, né, para, além de qualificar, aumentar também ali um número de atletas que possam dar uma resposta técnica. E a gente consegue, falando esportivamente, além dos outros aspectos, né? E a gente consegue, depois de 13 anos, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, depois de 5 anos numa competição internacional. É lógico que para a história do Vasco isso é muito pouco, mas para os últimos anos era uma coisa muito importante. E acabou que isso foi transformado num caos, assim, muitas vezes para mim sem compreensão. Foi transformado num caos num ano que a perspectiva não era positiva e terminou um ano dentro de um cenário de muita dificuldade, de uma forma digna, não a forma que o Vasco merece, mas já entrando em algumas competições importante. Se tratando de Campeonato Brasileiro, se a gente parar, e é um exercício até bom para as pessoas fazerem, eu acho que o nosso elenco hoje está entre os 8. Elenco, está entre os 8. E aí depende do desempenho. Se ele vai levar a gente mais próximo de um G4, de uma Libertadores, ou ele você vai sair um pouquinho do G8 para cima. Então, assim, eu sou muito verdadeiro e transparente com o torcedor e com tudo na vida. O elenco do Vasco, para mim, está entre os 8. O desempenho é que vai determinar se a gente vai subir um pouco mais, se a gente vai recuar um pouco mais. E óbvio, quando você fala em Copas, sempre tem a sensação de ser mais palpável, porque quando você tem um campeonato tão longo quanto o Campeonato Brasileiro, você requer um elenco, ainda mais com um calendário tão apertado, você consegue rodar mais e quem tem um elenco mais qualificado, obviamente, leva vantagem nessa competição. Mata-mata te dá mais oportunidade, obviamente, de você ir mais longe, como o Vasco foi na Copa do Brasil. Mas priorizar não, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Mas, obviamente, as Copas, eu acho que ela fica mais palpável assim, para a realidade do Vasco. A minha obrigação como gestor dar todas as alternativas para um treinador jogar da forma que ele quer. Então, assim, essas alternativas elas só chegaram agora. Então, assim, por isso que esse período aí de 30 dias é importante, porque você tem um jogador de velocidade, você tem um beirada que é muito inteligente, como o Nuno, você tem um outro beirada que mastiga bem o jogo, que é o Garré, você tem a volta do Adson, o David para o meio do ano. Então, assim, agora o Carille tem algumas alternativas, obviamente, que ele não tinha no início da temporada. E se não me engano, Coutinho para junho, Payet para maio e Coutinho para junho. Como é que está a questão da renovação do contrato desses atletas? O Payet ficaria livre, em tese, né, não sei, talvez, uma negociação mais fácil. Coutinho, ele tem contrato com o Aston Villa. Existe já conversa nesse sentido? Ainda não. Assim, o Payet é um jogador muito técnico, tem sido muito profissional, né, que merece, e no decorrer, obviamente, do ano, entendendo que vai ser a receita, de repente trazer jogadores um pouco mais decisivos, que ajudem a gente um pouco mais, essa é a intenção. Mas sempre muito respeitoso com o que eu me propus a fazer. Porque muitas pessoas falam sobre falta coragem. O que é a coragem para essas pessoas? É eu quebrar o orçamento e deixar a dívida para outro, como fizeram? Eu acho que a maior coragem que eu tenho tido é realmente fazer o que tem que ser feito para o Vasco voltar a ser competitivo. O tempo que isso vai levar, não sei. O torcedor fica chateado? Fica, eu também fico. Só que assim, ou você faz isso, ou vai ser mais do mesmo. É ruim quando você é atingido de uma forma tão dura por uma coisa que você está de coração aberto para fazer, porque as pessoas confundem você ser honesto, você ter boa intenção, e elas desassociam a questão da boa gestão. Não, ele é honesto, tem boa intenção, mas a gestão não, cara. A gestão ela tem sido muito boa, muito boa. É porque todos nós, apaixonados que somos, vamos sempre associar uma boa gestão se você está ganhando jogos ou não. Então, se estiver ganhando jogos, fazendo gols, como muitas equipes fizeram, e aumentaram a sua dívida quase 1 bi, tá tudo ótimo. Para muitas pessoas isso é boa gestão. Só que o Vasco é a maior prova de que isso não é boa gestão. Então, assim, o que eu posso falar para você, Joel, é que assim, muitas coisas que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas
de coração, de boa intenção e de uma gestão extremamente profissional. O que todo mundo pede, porque hoje o Vasco é um clube empresa, por mais que as pessoas não considerem por não ter um investidor, o Vasco é um clube empresa. E aqui as coisas são tratadas profissionalmente, com governança, todos os critérios são respeitados, e muitas pessoas não querem entender esse processo. Não querem entender. Eu coloquei os meus bens em proteção à instituição. Ah, Pedrinho, mas é obrigação do administrador da RJ colocar seus bens. É obrigação. E por que não fizeram antes? Ah, não, porque ponto de vista, se a RJ é positiva. Não. Não fizeram porque teriam que colocar seus próprios patrimônios. Então, assim, a maior prova da seriedade do trabalho é que eu coloco meus próprios patrimônios. Eu precisava disso? Não precisava, pô. Então, assim, me machuca ver certa união de alguns oportunistas pro mal. Claro, pô. O momento mais importante, para mim, mais importante da história do clube, por tudo que aconteceu, que precisava de uma união para realmente levar um Vasco para outro nível, as pessoas se unem, os oportunistas se unem pro mal, pô. Então, assim, tudo que você faz de positivo, as pessoas, não, você fez isso, mas tá bom, tá bom, tá bom. Não, a gestão fez isso, mas tá bom, tá bom, tá bom. Mas, cara, não, cara. Todo o cenário atual é consequência de uma ação muito próxima do que aconteceu aqui. Ninguém tá justificando nada. É a realidade. Então, todas os movimentos que eu faço são movimentos pautados na realidade do clube, pô. Então, assim, eu não vou prejudicar. Se eu quisesse me colocar à frente do Vasco, me autoproteger, eu não entrava em RJ, pô. Porque se eu quero me proteger, eu não vou colocar meus bens, pô. Se eu quero me proteger, eu vou contratar um monte de gente e não vou pagar ninguém. Como tem clubes que fizeram isso, que acabaram que terminaram na frente, porque fizeram uma janela irresponsável financeiramente, pô. Então, assim, não é bengala, que as pessoas não gostam de ouvir, mas elas ficam jogando para debaixo do tapete a realidade. E, assim, é muito duro, muitas vezes, você achar, com a equipe que eu tenho, quando eu falo você achar é a gestão, parece que a gente está remando sozinho, que as pessoas não estão entendendo. Não estão entendendo qual é a realidade. A gente pegou um cenário de 2024 com uma receita toda adiantada. 2025 não adiantamos nada, uma pequena coisa de um patrocínio, para justamente poder, a palavra, né, são palavras que a juíza usa, boa fé, que assim você quer honrar e pagar suas dívidas. A gente faz a medida cautelar para ter, obviamente, a questão de uma gestão responsável, para facilitar, obviamente, a autorização de uma RJ, não ter uma gestão temerária. E quando você tem uma RJ, você tem que ter algumas atitudes para que o clube tenha a receita necessária para criar um cronograma, fluxo de caixa, criar um cronograma de pagamento e honrar suas dívidas. Então, assim, quando pegam o que você faz de positivo e te jogam no lixo, não pensem que eu vou ser um robô. Não pensem que eles vão criar um padrão, porque você é presidente, você tem que ser coração duro, mal. Não. Eu sou presidente, sou capacitado para estar aqui, mas sou ser humano. Não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de dar o meu melhor, mas vou ficar feliz, vou ficar triste, vou ficar chateado, faz parte. Agora, causar algum dano ao Vasco, eu não vou. Errar? Vou errar, devo ter errado muito. Nesse 1 ano e 3 meses, mais de SAF, mais ou menos 1 ano, devo ter errado muito. Mas também acertei muito. E muitos dos acertos foram jogados para debaixo do tapete. E quando pega um cara que está disposto a fazer o que eu fiz, porque acham que assim, botou patrimônio, beleza. Não, cara, isso é uma discussão longa. Eu não sou sozinho. Tenho família, pô. Joel, assim, primeiro eu agradeço muito ao Amodeu, porque quando eu chego na temporada passada e a gente encontra aquela situação financeira que é assustadora, porque primeiras informações, eu não tinha as informações com dados, eu tinha informações de palavras, que estava super bem e tal. Quando a gente tem que entrar com a ação e a gente entende o cenário, era assustador. E a minha primeira preocupação era desportiva. Como é que eu entro e vou cobrar de um atleta se os salários não vão estar em dia? Então, assim, e por isso que eu agradeço ao Amodeu, porque criou diversas alternativas para honrar os compromissos, novos patrocínios, aumentamos sócio-torcedor, conseguimos passar de fase na Copa do Brasil, entramos com a medida cautelar durante 60 dias, depois prorrogamos mais 30, então ficamos 90 dias sem nada penhorado. Com isso a gente gerou fluxo de caixas, matamos o ano, fechamos bem o ano, classificamos, ganhamos a premiação, fechamos obviamente com a Liga, entramos em RJ, tudo isso nos dá a segurança de honrar todos os nossos compromissos até o final do ano. Falar sobre isso, parece que estou falando de mim, da gestão, não é isso. A melhor coisa é você perguntar para os atletas qual o cenário que existia antes e qual o cenário hoje. Então, assim, tem muita coisa legal sendo feita que as pessoas não falam, cara. Por exemplo, quando o Vasco ganha a concessão do terreno e uma empresa chega com um terreno ali, por que ela faz um CT de container? Pô? Se é uma empresa rica, falou que investir 30, 40, 50 milhões, por que faz um CT de container? Aí, em menos de 1 ano, a gente tendo que contratar, pagar salários em dia, pagar os compromissos que não foram honrados pela 777, não foram honrados, que eu estou honrando. Eu, gestão, tá? Quando eu falo eu, para as pessoas entenderem, é gestão. Honrando, a gente está fazendo uma área molhada, num valor alto, já com uma estrutura de alvenaria. Então, assim, por que não fizeram um CT adequado? É que eu não posso ficar falando algumas coisas, mas daqui a 3 meses você vai no CT, você vai ver o que vai ter de mudança lá. Então, assim, é muita coisa para ser feita, pô. É muita coisa que eu quero entregar, não por mim, pelo que o Vasco merece. Então, assim, melhorias no CT, a entrega do estádio, que eu sou cobrado. Mas por que eu sou cobrado pelo estádio? Primeiro porque eu falei que o estádio, eu faria a obra no início desse ano. Porque eu tinha uma coisa muito certa e já aprendi e falei que eu tenho que falar quando tiver assinado.
tá? Erro meu. Assumo o meu erro. Mas por que eu sou cobrado? Porque eu fiz acontecer. Eu, gestão, tá? Nós fomos lá na Câmara do Vereador, perturbamos o Caiado o tempo inteiro, o prefeito Eduardo Paz, o esquerdo, para que a coisa andasse. Porque se eu não toco na questão do estádio, ninguém estava me cobrando do estádio, pô. Porque os outros presidentes não foram cobrados porque ninguém foi lá se mexer desse jeito. Então, assim, é justo, pô, pá, tudo bem. Só que assim, eu tenho que construir o CT, eu tenho que fazer a obra do estádio, eu tenho que contratar jogador, eu tenho que pagar salário em dia, dentro de um cenário que todo mundo já sabe que eu não preciso ficar repetindo. Ah, Pedrinho, botaram uma arma na tua cabeça para você fazer isso? Não. Mas se eu não faço, se eu tivesse sentado lá na cadeira da presidência e tivesse esperado, esperava até setembro, já ia ter 2, 3 meses de salário atrasado, os jogadores iam embora. Então, quando eu tenho uma ação, toma a atitude de fazer isso, eu sei que eu tô colocando meu... Porque eu falei assim, pô, vocês me mandaram cuidar da piscina. Porque quando era pra cuidar da piscina, eu nunca vi esse movimento que eu tô vendo, pô. Depois que a gente entrou, tá todo mundo, acordou todo mundo. Mas por que não acorda pra ajudar, pô? Não ajudar o Pedrinho, não. Ajudar o Vasco, pô. O Vasco precisa se unir. Se unir. E eu sou muito verdadeiro e muito direto. Não é questão de crítica, nada disso. Mas 500 mil páginas, parecem páginas pra prejudicar o Vasco o tempo inteiro, pô. Tempo inteiro, pô. Pensa no Vasco, esquece o Pedrinho, pensa no Vasco, cara. Pensa no Vasco. O Vasco precisa da união dos torcedores, das páginas, dos youtubers. Esquece, pô, o Vasco precisa, não é o Pedrinho, não. Se eu sair daqui, outro presidente vai precisar disso. Então, assim, só que assim, ou as pessoas começam a agir realmente com o que falam, porque falar que é Vasco é muita coisa, agora botar na prática que é Vasco, poucos botam. Ou a gente vai ficar nessa guerra que é muito mais interna do que qualquer outra coisa. Agora, tem muita coisa boa acontecendo. Muitas melhorias acontecendo. A questão da RJ é uma alternativa muito positiva para o clube. Muito positiva, João, muito positiva. Que pode ajudar muito a gente a pagar as dívidas, pô, de uma forma mais rápida. Pô, a gente pagava acho que 100 milhões de juros. Pô, isso é um absurdo. Então, assim, só em deságio, só em negociação, a gente pode cair a dívida mais do que pela metade. Então, assim, é ter boa vontade. É entender que o cara que está sentado na cadeira vai errar, vai acertar, merece crítica. Mas tem muita coisa boa sendo feita que as pessoas não querem falar. Agora, vencer os jogos ajuda? Pô, vencer os jogos é tudo, pô, porque é a emoção do torcedor. Então dá para garantir, apesar de todas as dificuldades, que os salários, através da SAF, do que tem tido atualmente, tanto com premiação, queria que você explicasse também receitas da própria Liga da Forte União, né, que está para esse ano um novo acordo de televisão. Sim. Então acredito eu que isso também ajuda... gerar diversas novas receitas, né? A gente precisa de dinheiro novo, né? Então, assim, quando eu falo para a torcida, obviamente, se tiver a possibilidade de se tornar sócio, né, a gente respeita muito a questão do torcedor, não é pelo Pedrinho, é pelo Vasco. Porque, assim, sacanagem não vai ter. Sacanagem não vai ter. Então, assim, você tá fazendo pelo Vasco. Então, quanto mais sócios o Vasco tiver, melhor, pô. Então, assim, é receita com novos patrocínios, novos associados, por isso é importante visitar as novas praças, receita com bilheteria. Então, assim, novos investidores. É isso, cara. É isso que a gente precisa para que a gente... Agora, a questão da RJ, como eu te falei, é um processo que já poderia ter sido feito lá atrás, pô, que ajudaria muito. Mas nunca foi feito. A recuperação judicial, você, né, reforçando que colocou seus bens nesse acordo. Mas uma questão que até teve algumas críticas, não sei se por falta, por uma informação, algum tipo de ruído, que foi a questão do deságio, né? Com os trabalhistas sem deságio, e aí... Os funcionários que ganham bem pouco sem deságio nenhum. Então isso não serve para os... Não, porque tem umas categorias ali. Sim, eu não vou saber agora se essa é a categoria classe A, eu não sei. Mas a categoria dos funcionários mais humildes, sem deságio nenhum, isso foi um pedido meu. E, por exemplo, se tratando, se eu não me engano, o maior credor é o Wendel, por exemplo. Sim. O Wendel teria uma negociação para entrar o deságio. Então, a questão da recuperação judicial e a questão do deságio, que na época foi noticiado de uma forma assim, que o presidente da Assembleia Geral, Alain Belaceno, ele seria advogado de alguns, ou de muitos que estão dentro disso. Mas então, se trata do quê? De jogador de futebol ou de quem tinha mais? Como é que você explica essa questão? O Alain pode explicar melhor sobre isso, mas ele já saiu. A questão é que, assim, existe uma categoria acima desses funcionários mais humildes, que são pessoas que a gente ainda negocia, empresários, jogadores que estão no nível abaixo. Mas o meu ponto principal foram os funcionários mais humildes. Que quando a gente vai entrar em RJ, lá atrás já fala, se a gente entrar em RJ, essa galera não vai ter deságio. Entendi. Não vai ter deságio. É uma classe, é uma categoria. Não é sem deságio para todo mundo. Não, só para essa categoria. É isso aí, galera. Então é o seguinte, né? Essa entrevista, como vocês viram ele falando, né? Aconteceu ali na sede da Vasco SAF, na Barra da Tijuca. Mais uma vez os créditos, né? Vai para o jornalista Joel, para o canal Colina em Foco. Fica então o registro, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre pautas que o Pedrinho abordou, ou o Joel Silva abordou durante essa entrevista. Primeira coisa perguntada é, e 2025? Né? O que o nosso presidente esperava para 2025? O Pedrinho falou, né? Ele falou, entre aspas, né? Abre aspas para o Pedrinho, ele falou expectativa boa, falou também que acha que na visão dele, tá, torcedor, que a janela do Vasco de transferências foi boa, né? E que o ano passado o resultado dentro de campo foi digno, né? Foi ali meio de tabela, sem risco de cair, né? Classificação para uma Sul-Americana, uma semifinal de Copa do Brasil, um ano até surpreendente no caso ali
surpreendeu positivamente falando, né, se tratando da situação financeira, todo o imbróglio que a gente vivia, ainda vive até hoje, né? Muito se esperava o pior para o Vasco ano passado, e o Vasco ano passado conseguiu, apesar de todos os apesares, né? Começou o ano mal e terminou ali o ano bem, né? Foi tipo isso. A questão, quando o nosso presidente fala que a janela de transferências foi boa, é muito complicado a gente falar isso aí, porque assim, para ele vai falar que a janela foi boa, né? O nosso presidente nunca vai falar assim, a janela foi ruim, os casos que chegaram são ruins, até porque ele vai matar os jogadores que ele acabou de trazer, né? E vai estar jogando contra ele mesmo e os profissionais que tem ali, o Marcelo Santana e coisa e tal, que trouxeram esses jogadores. Então o primeiro ponto é, o presidente nunca vai jogar contra, tá certinho mesmo, tem que jogar a favor, tá? Agora, quando ele fala que a janela foi boa, aí dá uma levantada na polêmica, né? Porque a gente não sabe realmente até que ponto, né? Até que ponto essa janela de transferências do Vasco vai efetivamente mudar o Vasco dentro de campo e vai elevar o nosso futebol, né, durante a temporada. Efetivamente a gente não sabe. A gente não sabe. Eu sei de uma coisa, com o mesmo elenco que a gente tinha ano passado, com a exceção do Tietê, que vinha jogando como titular nessa atual equipe, né, pouco se viu de evolução no time do Vasco, tá? Pouco se viu, né? Porque assim, o Tietê estava lesionado agora na reta final, ele evoluiu bastante o meio-campo do Vasco, quando ele está bem no jogo ele evoluiu bastante. O Ryan voltou bem do torneio sul-americano com a seleção brasileira sub-20, conseguiu performar até que mais ou menos. Mas a dupla de zaga, a gente terminou o Carioca sem saber quem seria ainda, né? O nosso ataque ali devendo muito em criatividade e um esquema tático sempre mais do mesmo. Então quando chegaram os jogadores, foi na retinha final ali do jogo. Já no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Chegou o Lloyd, né? Tinham chegado ali o Nuno e o Garré também. E aí o Lloyd entrou, o Garré entrou, o Nuno já conseguiu dar uma assistência e fazer um gol em apenas 2 jogos, né? Tem números muito bons já. Já deu uma assistência contra a Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. Fez um gol contra o Flamengo no Maracanã. Mas assim, não dá pra gente cravar aonde esse elenco, aonde esse time vai chegar. Com o controle do Fábio Carille, com o comando do Fábio Carille. Então como não dá pra cravar onde vai chegar, na minha perspectiva, também não dá pra cravar se a janela foi boa. O que vai dizer pra nós se a janela de transferências foi boa ou ruim? O campo, né? O campo vai nos mostrar no próximo domingo, no meio de semana na Sul-Americana, no final de semana que vem lá, quando a gente for enfrentar o Corinthians, e assim sucessivamente. Os jogos, né, o time performando dentro de campo vai mostrar para o espectador, para todo mundo, se realmente, realmente aquilo que já tinha no Vasco melhorou e aquilo que chegou agregou e melhorou ainda mais. Ah não, aquilo que já tinha no Vasco está igual ou pior e aquilo que chegou, idem. Aí não vai mudar o panorama. Então, se não muda o panorama, a janela não é boa. Mas se muda para positivo, a janela é boa. E se muda para pior, a janela é péssima. Então, eu vejo dessa forma. Então, eu acho muito cedo ainda para o presidente falar, não é errado. Ele está dando um parecer dele sobre os jogadores dele, sobre os profissionais dele, que ele acabou de contratar, que vai começar um campeonato. Então ele não, que vão começar 2 campeonatos. Então ele não pode, a janela foi mais ou menos, não é aquilo que eu queria, porque senão ele dá um tapa de luva na cara do jogador, na cara de todo mundo que está trabalhando, fala, o presidente está falando mal de nós, como assim, né? Então é uma fala ali burocrática, a janela foi boa, coisa e tal, tem aí uma expectativa boa para a temporada. O ano passado foi digno, aí ele falou também, né? O nosso elenco está entre os 8, a gente falou disso aqui ontem. Vamos lá então. Urubu, Palmeiras, Galo Mineiro, Botafogo, São Paulo. Internacional, 6, né? Não vejo o Grêmio à frente do Vasco, não vejo. Internacional... Olha, gente, o Fortaleza, não os dois, mas ou Fortaleza ou Bahia, um dos dois acho que fica à frente do Vasco, em questão de estrutura, elenco. 7. E aí depois eu vejo ou Fortaleza ou Bahia, o que ficar fora da primeira conta que eu falei, aí ou Fortaleza ou Bahia entram no mesmo barco ali, de Vasco, Santos, Grêmio, São Paulo. Pra mim é isso, sabe? Esses times aí... Tem 7 times desprendidos, 6, 7 times ali que estão
um pouco melhores, e uns 5 ou 6 aí que estão no pelotão ali, daquela famosa briga de foice, que você não sabe ainda o que vai sair ali no meio daquela situação, que é como eu falei aqui, Fortaleza e Bahia, ou um dos dois, ou as duas equipes, São Paulo, Grêmio e Vasco. Porque eu não vejo o Vasco pior que o Juventude, o Vasco pior que o Vitória, o Vasco pior que o Mirassol, que o Sport Recife, que o Ceará, com todo respeito, não vejo. Né? Então, assim, o papel do presidente agora, às vésperas da estreia, é jogar todo mundo lá em cima. Dizendo, ó, nosso elenco é top 8 e coisa e tal, e não sei o quê. Né? Então o que acontece? Ele está dando uma subidinha no sarrafo. Ano passado nosso elenco era top 11. Financeiramente falando, a gente ainda é esse ano, top 11. O Vasco acabou em 10º no Brasileirão. Acabou entre os 4 na Copa do Brasil. Então superou, né, o número, né, da parte financeira. Então esse ano ele está querendo superar de novo. Falou, ó, nosso time é top 8. Se performar, briga por alguma coisa lá em cima. Se não performar, briga na parte de baixo. Então assim, tô vendo muita gente fazer uma tempestade de copo d'água em cima dessa fala do Pedrinho, mas é aquilo, né, cara? O Pedrinho não prometeu título pro torcedor, ele não falou assim, o nosso elenco, a gente vai classificar para Libertadores, eu garanto. Ele não falou isso, ele falou, ó, né, no ponto de vista dele, o presidente entende que o time do Vasco é top 8. Não é nenhum pecado ele falar isso. Se a gente vai concordar, se a gente vai discordar, se o Vasco é top 8, top 9, top 10, top 6, já são outros 500. Sabe por que isso é muito subjetivo, gente? É a mesma questão do elenco. Eu falei agora há pouco aí sobre a janela de transferência que ele falou que foi boa, o presidente falou que foi boa. A mesma situação é do elenco. Porque se a gente pega o Vasco agora e fala isso, beleza. Agora todo mundo pode falar o que quiser. Pode colocar o Vasco na Série B, pode colocar o Vasco campeão, pode colocar o Vasco meio tabela, porque o campeonato ainda não começou. Certo? Quando o campeonato começar, quando a bola efetivamente rolar, aí a gente vai saber. Se o time do Vasco joga bola, exemplo, 4 rodadas do Brasileirão, 3 vitórias do Vasco e um empate, 11 pontos, terceiro, quarto colocado ali, segundo colocado. O Brasil inteiro não vai falar que o Vasco vai ser campeão, mas o Brasil inteiro vai falar assim, este time do Vasco é top 5, é top 6, está entre os 4, 5 melhores do Brasil, porque não sei o quê, porque não sei aquela história toda. E se esse mesmo time começa o campeonato mal, Deus nos livre e guarde, perde 3 ou 4 nas primeiras 3, 4 partidas, empata uma, o Brasil inteiro vai falar, esse elenco não é top 8, nem top 11, nem aqui, nem na China. Esse elenco aí é 15º para baixo entre os 20 da Série A. Né? Porque vão falar que é time para cair. Então, a gente fala, mas a gente fica dando volta e esbarrando sempre na mesma coisa. Resultado. No tal do resultado. Então, o que vai mostrar para todo mundo, o time do Vasco é top 8, é top 11, é G4, é G6, é G8, é G15, é segunda divisão, não sei o quê. Vai brigar por título, vai brigar por nada? Quem vai mostrar isso são os próprios jogadores, o próprio time dentro de campo. E o presidente falar isso, eu não vejo isso como um grande pecado, como uma afronta com a torcida, como uma mentira pro torcedor. Ele tá valorizando o produto dele, os jogadores dele, tá dando aquela moral em rede nacional pros jogadores dele, pra torcida dele. Vai começar 2 campeonatos agora na próxima semana, né? Porque domingo já é o primeiro dia da semana, para quem não sabe, por isso que na segunda-feira chama segunda, que é o segundo dia, mas enfim, isso já é outro assunto. Então assim, campeonatos aí começando, batendo a porta, não dá pro presidente jogar contra, ele tem que jogar a favor mesmo. Então não vejo nada demais nessa fala do Pedrinho. O que eu achei interessante, ele falou, né? Priorizar as Copas, não. Não é mais... não, ele falou, priorizar as Copas, não. Mas as Copas são mais palpáveis. Então o que o Pedrinho falou? Ele falou que ele vai priorizar, o Vasco vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque foi o que eu falei pra vocês aqui alguns dias atrás. Não adianta você ter um time do Vasco, semifinal de Copa do Brasil, semifinal ou final de Sul-Americana e brigando pra não cair na penúltima rodada. Aí não adianta nada o Vasco ano que vem jogar Libertadores, porque, sei lá, depois de 14 anos ganhou uma Copa do Brasil, depois de não sei quantos anos ganhou uma Sul-Americana e jogando a Série B. Aí não vai adiantar, né? Porque aí você vai construir de um lado e vai derrubar de outro. Né? É como se você fosse fazer a construção de uma casa. Para você levantar, colocar o telhado, você não precisa derrubar as paredes, muito pelo contrário, você precisa das paredes em pé para o telhado apoiar em cima dela. Então a mesma coisa é o futebol do Vasco. Então não dá para você descartar o Campeonato Brasileiro e só jogar as outras competições.
Até porque você precisa do Campeonato Brasileiro para ser mantido na elite do futebol brasileiro. Então, o plano A do Vasco é se manter na Série A. O plano B do Vasco é se manter na Série A e o plano C do Vasco é se manter na Série A. Partindo desse pressuposto, como se diz, deu para o gasto, fez para a janta, fez para pagar o de hoje, vamos dizer assim, né? Vendeu o almoço e pagou a janta, não tem mais risco de cair, aí pode usar essa frase. Vamos priorizar agora a Sul-Americana. Vamos priorizar agora a Copa do Brasil. Aí dá para usar essa frase. Agora é muito cedo para a gente falar um negócio desse. Ah, o Vasco vai priorizar a Sul-Americana. Aí fala um negócio desse, toma 6 pauladas direto no Campeonato Brasileiro. Qual é o torcedor que vai falar, eu quero o título da Sul-Americana, prioriza lá, deixa cair para a Série B? Ninguém quer. O que a gente quer? Um time tranquilo na Série A, tranquilo, e tentar buscar essas Copas. Claro, óbvio, né? É óbvio. Até o próprio Campeonato Brasileiro. Se bobear, se deixar o Vasco chegar, nós vamos chegando. Só que depende do Vasco jogar bola. Isso aí já é outros 500. Não estou sonhando aqui, não. Estou só falando para vocês como é que funciona o campeonato. Então, o Pedrinho falou a grande realidade também. As Copas são mais palpáveis, onde dá pra gente chegar mais, é tiro curto, aquela coisa toda. Mas o Campeonato Brasileiro não pode ser esquecido. Né? O Pedrinho ainda falou, priorizar Copas, não. Mas é mais palpável, né, para o clube nesse momento. Em relação ao Fábio Carille, né, não sei se vocês notaram, ele falou, né, ele falou, olha, as alternativas chegaram agora. Então, na mentalidade do Pedrinho, significa que se o Carille tivesse essas peças no plantel no início do ano, né, daria até para cobrar mais do treinador. Foi isso que eu entendi. Então, assim, se as peças chegaram agora, o Carille já teve aí um mês para trabalhar, mais de um mês para trabalhar com os reforços novos e com o time para trabalhar todo mundo. Carille já está indo para 4 meses de Vasco. Teve uma pré-temporada de 20 dias, outra pré-temporada de 1 mês. Olha, hein? Se o Carille com quase 2 meses sem jogos oficiais e jogando 2 meses no Campeonato Carioca, não conseguir montar esse time do Vasco para jogar, não entregar resultado e a gente vê o mesmo Vasco do ano passado, os mesmos erros, as mesmas coisas, mesma falta de criatividade, aí não vai ter santo que segura o Carille, vamos dizer assim no linguajar popular. Aí o Carille, infelizmente, vai ter que pegar o boné, pegar o banquinho dele e sair de mansinho. Foi isso que eu entendi na fala do Pedrinho. Eu entendi, olha só, não vou cobrar o treinador agora, porque não tinha reforço. Agora que ele teve as 2 pré-temporadas, teve a pré-temporada, a intertemporada e chegaram os reforços. Então agora ele teve tempo para trabalhar. Então de agora em diante a gente vai começar a avaliar. Foi isso que eu entendi do Pedrinho. O trabalho do Carille me parece que vai começar efetivamente a ser avaliado agora, né? Então vamos ficar ligado nisso aí também. Que é outra coisa que é ligada ao quê? Resultado. Resultado. O Vasco pode jogar mal 10 jogos, meus amigos. Um atrás do outro jogando mal. Mas se desses 10 jogos jogando mal, o Vasco ganha 6 jogos de 1-0, empata 2 e só perde 2, quem é que manda o Carille embora? Ninguém vai mandar. Isso pode acontecer no Palmeiras, pode acontecer no Flamengo, porque eles têm um plantel lá no Atlético Mineiro, e eles têm um plantel, têm um elenco de qualidade, onde a torcida já não quer mais só 1-0. A torcida quer 1-0 e ela quer futebol bonito, ela quer envolvência, ela quer que a bola não chegue na área do goleiro deles, ela quer que o atacante tenha várias chances e faça todos os gols. Aí o nível de exigência é maior. É igual, por exemplo, quando a gente vai cobrar a seleção brasileira. É outra exigência. Então, a exigência para outros treinadores aqui do futebol brasileiro, para o Abel Ferreira, para o próprio técnico da seleção, o técnico do Urubu, lá o Felipe Luiz, o treinador Cuca lá do Galo Mineiro, entre outros treinadores, para esses treinadores aí, só ganhar de 1-0, talvez não sustente eles no cargo. Porque tem a questão de fazer jogar bem. Mas no caso do Vasco, hoje, um clube com sérias dificuldades financeiras, um monte de situação acontecendo, um clube que está buscando se consolidar de uma vez por todas na elite, buscar novamente aí a figurar competições internacionais todo ano, a chegar longe na Copa do Brasil todo ano, é o resultado. É o resultado. Então, assim, é claro, se o Carille botar o Vasco para jogar bem, pô, perfeito, maravilhoso. Só que também não adianta o Vasco jogar bem como nunca e perder como sempre. Isso não pode. Não pode. Tem que ter esse equilíbrio. Então, assim, tudo passa pelo resultado. O elenco, top 8, top 6, top 10, top 15.
o treinador, se a janela foi boa, se foi ruim, tudo isso a gente vai saber efetivamente daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, conforme a temporada e o ano do Vasco for se desenrolando dentro de campo, a gente vai ter noção efetivamente o que a gente projetar, né, para o final da temporada. Nosso treinador falou também sobre o Payet e o Felipe Coutinho, falou que em relação ao Payet, nada ainda, né, já tinha falado outro dia que iria depender do próprio Payet, falou que do Coutinho tem conversas com o Coutinho é um menino muito bom, trabalhador, treina, coisa e tal, que fica triste, não sei o que, quando o Vasco vai mal, coisa e tal, toda aquela história, né? E falou que diretamente ainda com o Aston Villa, o Vasco ainda não tem nenhuma conversa ainda nesse momento, o Vasco não tem conversa com o Aston Villa, mas é uma ideia da diretoria aí de renovar sim com o Felipe Coutinho, que né, já ficou na entrelinha, não sei se vocês se ligaram aí, mas ficou na entrelinha. Pedrinho falou: eu não vou quebrar o orçamento. Ele ainda perguntou, então para poder contratar eu vou quebrar o orçamento, vou fazer que nem outros times fizeram aí, né, para poder mostrar para o torcedor, traz jogador, acaba bem o campeonato, e estoura o orçamento, daqui a pouco o próximo presidente morre com a roupa e o clube fica endividado, né? Então o Pedrinho falou que não vai quebrar o orçamento também. Ele falou bastante sobre a recuperação judicial, né, falou bastante mesmo, ele falou que colocou os bens dele, né, falou sobre seriedade, né? Falou que nem o presidente do Vasco tinha... todo mundo fala assim, mas é obrigação, né? Ele mesmo falou, vocês viram, ele mesmo falou, mas é obrigação você colocar os seus bens como garantia na recuperação judicial quando você vai fazer. Ok, é obrigação, mas como o próprio Pedrinho falou, mas ele poderia não ter feito a recuperação judicial. Não, peraí, já que eu tenho que colocar os meus bens, eu sou o presidente, então se eu assinar lá, os meus bens vão ficar na reta disso aí, então peraí, vamos empurrar com a barriga aqui, outro presidente que vier que faça, não vou fazer não. O Pedrinho sentou com a família dele, porque tem família, tem esposa, tem filhos, tem tudo, tem patrimônio, né? Sentou com a família dele para desenrolar esse parangolé aí e falou, então beleza, vou colocar meu nome na reta lá, se der ruim, nosso patrimônio vai de ralo. Então assim, tem gente falando assim, mas o patrimônio do Pedrinho não vale o valor do Vasco. É claro que não vale, né, pô? É claro que não vale. A questão que o cara tá querendo mostrar para todo mundo, a honestidade dele, e outra coisa, efetivamente o Pedrinho tá fazendo algo que nenhum presidente nunca fez. Nenhum presidente nunca fez pelo Vasco. Ninguém. Ninguém. Tá? Isso a gente tem que ser justo com o Pedrinho. Vamos ser justo com ele. Ele falou também, né, sobre Marinacks, né, sobre o São Paulo. Né, falou que Marinacks já falava do São Paulo lá atrás, antes de assinar o NDA com o Vasco da Gama. Isso aí eu achei bem complicado. Né? E depois ele fala, né, depois ele pergunta, mas vender a SAF para quem? Né? Vender de qualquer jeito, que é o que eu sempre falo aqui no canal. Eu tô falando isso para vocês aqui tem meses, desde o ano passado. Eu tô falando aqui, a venda da SAF não é assim tão rápido, tem esse negócio na justiça, tem o arbitral e não sei o que lá, tem que organizar, pá. E toda semana é jornalista. E vai chegar proposta, e porque o Grego vai vir para cá, e que o Pedrinho vai pra Grécia, e não sei o que, sabe? É uma lacração sem precedentes. Aí agora o próprio Pedrinho falou, olha, já tinha conversa lá do Grego lá com o São Paulo, antes do NDA com o Vasco. Então é o seguinte, eu vou colocar para vocês a segunda parte dessa entrevista coletiva para a gente abordar mais tópicos que o nosso presidente falou. Então acompanhe. Já o estádio existe todo um projeto, um planejamento. E afinal de contas, 47 mil, 57 mil. Qual é o teu desejo? Claro que existem os estudos técnicos para isso, mas qual é o seu desejo? Eu só passo as informações que eu recebo das pessoas preparadas para cada posto. O estádio ia ser de 45, 47 na época, passou para 53 ou 57, foi isso, né? O Renatinho, né, até recentemente, entre 43 e 57. Mas isso, então assim, não depende de mim. Eu desejo que seja 57. Mas se tiver que ser de 43, vai ser de 43. Mas a informação que eu passo é através de todos os estudos, de todas as pessoas capacitadas, de Sérgio Dias, isso que foi passado. Então assim, cara, é trabalho e boa vontade para fazer, pô. Como é que pode, o Joel, em menos de 10 meses, 11 meses, sei lá, de SAF, a gente conseguir fazer uma estrutura de alvenaria, de área molhada, e o cara que ganha o terreno, que diz que vai investir milhões, não faz, pô. Então assim, enfim, cara, é muita coisa que assim, as pessoas têm que ter muito respeito com o que elas publicam, divulgam, mas eu já falei 500 vezes, aí cabe ao torcedor escolher quem ele quer ouvir, quem ele quer ler, aonde está a verdade, e não vem de mim não. Pode ir lá no CT, perguntar todas as diferenças, pode perguntar o que era antes, o que está sendo. Sou o melhor? Não. Provavelmente você é o melhor para o Vasco? Não. Mas assim, o que eu estou fazendo era o que deveria ser feito. Acho que as informações elas são muito claras para todos nós. Vocês hoje têm um acesso que antes vocês tinham através das minhas informações, hoje vocês têm um acesso. A gente não sabia nem que era um representante. Pra gente o representante era a ICAP, aí depois não era a ICAP, agora apareceu, esqueci o nome de um novo representante da 777. Então assim, tá na mesma situação em termos das porcentagens, 31 teoricamente da ICAP, 30 da associação, 39 da arbitragem,
que é controlado hoje pelo presidente da associação, que sou eu, e presidente do conselho administrativo da SAF, que também sou eu, está nessa situação. Agora, é o que eu falo, a gente faz tudo dentro das possibilidades permitidas pela lei. Até a questão de procurar novos investidores a gente faz, pô. A gente passa todas as informações, tudo isso, pô. Agora a gente tem que entender que, assim, as pessoas me dão direito, até é bom tocar nesse ponto, deu errar, pô. Elas ficam, surgiu a hashtag revenda, já revenda, elas me dão direito, pô. De eu pegar e vender, chamar alguém e vender. Vende, não, vende. Não é assim, pô. Senão, mais uma vez, as pessoas querem que a pessoa se coloque na frente do Vasco e se livre, pô. Não, se eu entrei nesse compromisso, né, se eu entrei nesse compromisso, eu tenho que ter responsabilidade. A minha responsabilidade é muito grande. Se tivesse um investidor, a parceria já teria sido feita. Tem os NDAs, a situação é a mesma, tem os NDAs assinados, mais NDAs, com fundos, com empresários, os dados, as informações são passados. Agora a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que as pessoas falam. Revende pra quem? De revende de qualquer jeito? A responsabilidade é minha com você, torcedor, pô. Não é, ela não tá comprando um carro. Não é assim, cara. Então, assim, agora, mais claro e transparente do que eu sou é impossível, pô. Ou as pessoas acreditam ou não acreditam, pô. E tem que entender bem quem realmente tem interesse em ser um investidor ou quem muitas vezes usa a marca do Vasco, pô. E assim, o que a gente precisa é entender que se não tiver investidor, se não aparecer investidor, eu preciso pagar as contas, eu preciso gerar receita, eu preciso fazer com que o Vasco seja autossustentável. Eu preciso, pô. Eu não posso ficar aqui. Pô, eu investidor. Cara, a gente faz tudo que tem que fazer para conseguir um investidor. Mas assim, a gente vai tocar o clube, pô. Se não tiver um investidor, se não aparecer investidor, a gente vai tocar o clube. Porque o clube precisa andar, o clube se movimenta. Então, assim, é simples assim. Às vezes as pessoas perdem tanta racionalidade que elas aceitam qualquer investidor, a ponto de se chegar um investidor e fazer o que o antigo investidor fez, é permissível. Porque a empresa pode fazer, pode quebrar, pode fazer tudo que tá certo. Não, tá certo, cara. O torcedor tem que entender a importância do que é esse processo, pô. E eu vou fazer tudo dentro da legalidade que protege a instituição. Só que, em algum momento, esse investidor tem que chegar e fazer uma proposta, um modelo de gestão, porque a gente não sabe qual vai ser o modelo. Se é um investidor que vai chegar para querer comprar os 70%, se é um investidor que pode ser um modelo de investir na base, se é um investidor que quer ser sócio, enfim, a gente tem diversos modelos para você ter um investidor do seu lado. Só que não chegou nenhuma proposta. Então tem fundos, obviamente, tem empresários, então, assim, tá tudo assinado e a gente interage muito bem. A gente não deixa lá, não passa e morre. A gente liga, a gente procura, e aí, você viu o número? Isso existe. Agora, eu não sou obrigado a ninguém a fazer uma proposta para baixo. E o que eu tenho que fazer é muito trabalho. Eu tenho muito trabalho para fazer. Porque assim, sou muito cobrado? Sou, tenho que ser? Tenho. Mas é uma situação muito, muito peculiar que eu vivo, pô. Tudo ao mesmo tempo, pô. Porque uma empresa, teoricamente, praticamente ela sai por quebrar praticamente o clube. Um estádio que está por vir, um CT que eu tenho que fazer, que era para a empresa fazer e não fez, e hoje eu sou cobrado para fazer. Só que eu sou cobrado por tudo, sem o dinheiro. Né? Porque assim, uma coisa que eu falo, Joel, é como se eu chegasse, fizesse todo um planejamento financeiro, gasto financeiro aqui no ano. No início de janeiro eu faço todo o planejamento financeiro, contrato tudo para pagar daqui 3, 4 anos, pagando todo mundo, porque eu tô na perspectiva que no meio do ano eu vou ter uma receita tal. Aí chega aqui em fevereiro, eu saio e te entrego aí, ó, a conta é tua aí. É isso, pô. Aí as pessoas querem que eu faça tudo ao mesmo tempo, pô. E ó, a gente assim, o cenário de 24 era bem duro, em termos de salário em dia, era bem duro assim. Sim. Então assim, tudo que a gente fez, o esforço que a gestão executiva da SAF fez através do modelo, pra gente equilibrar e conseguir honrar os compromissos, para 2025 ser um ano de mais tranquilidade para a gente fazer todos os processos que a gente tem que fazer, e aí a gente tem um cenário melhor para poder, mais tranquilidade para garantia dos salários, de honrar os compromissos. Então assim, é um momento que a gente tem que se unir que já foi muito mais, o tempo foi muito mais fechado do que tá, entendeu? Então assim, é questão da gente aguentar um pouquinho para as coisas melhorarem. Até porque só por estar na arbitragem, ela tem uma proteção jurídica melhor para toda negociação, entendeu? Porque esse 39 está sob júdice. Assim, hoje a gente é controlador, mas ele está sob júdice. Então toda negociação, ela passa dentro da arbitragem. Então tem uma segurança jurídica para o possível investidor muito boa. E aí, assim, já teve alguma questão, assim, alguma conversa, algum e-mail, documento, que tipo, eles querem comprar esse majoritário? Não teve nada. O que teve foi uma avaliação e mais nada. Por isso que eu estou falando. O que tem a avaliação dos números e a gente vai perguntando. Pô, tem olhado? A gente vai querendo um feedback deles, né, um retorno deles. Estamos olhando, estamos averiguando, mas não teve, assim. Por isso que a gente pode surgir um investidor fazendo uma proposta, mas a gente nem sabe qual tipo de proposta. Pode ser um que seja o modelo de ser majoritário com 70%, pode ser um que queira ser majoritário só com 31%, pode ser um que seja só um investidor, pode ser um que queira investir alguns milhões de euros na base e ter uma porcentagem durante um número de anos. A gente não sabe, porque não tem. Então, assim, é simples, pô. Agora, assim, é muita covardia como torcedor, pô. Como torcedor, quando ficam brincando, revenda já, como se eu tivesse 500 propostas e não pudesse vender por qualquer tipo de questão, pô. E são questões, assim, que pô, beira a maldade, assim, sabe? Pô, vaidosa, não sei o que, pô, não... Zero. Já falei isso 500 vezes, cara. Quantas vezes você já ouviu falar isso aqui? A gente precisa de um dinheiro novo. A gente precisa de um investidor. Cara, mas o Vasco é muito maior do que o Pedrinho, do que o investidor, do que qualquer coisa. Ele precisa ser bem gerido. Se não tiver um investidor, a gente vai gerir bem, para que o Vasco pague as suas dívidas e seja autossustentável. O investidor, ele acelera esse processo. Sobre
gerar novas receitas é um plano dos executivos. Então, assim, é óbvio que tem algumas alternativas até para criar obviamente, fluxo de caixa para que a gente honre, obviamente, todos os compromissos exigidos pela RJ. Mas a maior confiança que eu tenho que é o certo pagar as dívidas, e não sendo repetitivo, mas já sendo, é que eu coloco os meus bens, pô. É porque no caso, o caminho mais plausível é a recuperação mesmo. É a recuperação. E a recuperação, ela não é pela questão de associação ou de investimento. Não, ela é o essencial para você pagar suas dívidas. E até para um futuro investidor, um novo investidor, é importante a recuperação judicial. Porque quando ele entrar, todo o cronograma de pagamento, toda a dívida vai estar ali. Ele não vai ser pego de surpresa, o dinheiro dele não vai ser... foi penhorado, nada, tá tudo ali organizado, então ele vai saber exatamente o que tem para ser pago. Com cronograma, né? Cronograma de pagamento, com um deságio provavelmente que vai abater bastante a dívida, sem mexer naqueles trabalhadores mais humildes, para ficar claro mais uma vez. Eu não acredito nessas frases, vai dar certo. Não, eu acredito, eu vou fazer de tudo para dar certo. E é o que eu vou fazer. Eu não estou preocupado com reeleição, eu estou preocupado em fazer o que eu entrei para fazer. Para ficar claro, eu não entrei para tirar nenhuma empresa. Se você pegar a minha campanha, foi fiscalizar, colaborar, cobrar e contribuir. Só que quando a gente entra, acontece tudo o que aconteceu. Né? Uhum. E apesar de não ter a obrigação, eu me senti na obrigação de entrar com a ação. Por mais que eu estava entendendo o que poderia acontecer e estou sentindo na pele. Mas se eu não entro, seria muito pior para a instituição. Então eu entrei com a ação. Tá? Entrando com a ação e entendendo tudo que está acontecendo, esse bate-papo que a gente está tendo, a gente percebeu o que a gente precisa fazer para reestruturar o Vasco financeiramente, que foi falado há anos, e nunca fizeram, a RJ. Então entramos com a RJ. Ao término do meu mandato, se entrar outro, ele tem que continuar pagando as dívidas. Sentar na cadeira é muito diferente, porque as pessoas, obviamente, por uma fala tua atrás e por uma fala diferente, elas começam a julgar isso de uma forma muito errada. Só que assim, eu vou fazer o meu melhor e vou continuar com a frase assim que as pessoas no Vasco, elas têm que fazer menos mal ao Vasco. Tem muita gente que é muito oportunista, que está ali esperando. Pode ter certeza do que eu estou te falando, esperando para você perder um clássico, esperando para as coisas darem erradas. Elas esperam isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, enquanto o vascaíno não entender que a gente precisa se unir, e se unir não é quando ganhar o jogo, não. Se unir pelo momento que o clube vive. E não é por mim, não. Porque daqui a 2 anos eu posso não estar aqui, pode ser outro presidente. É pelo Vasco, pô. Porque todos os presidentes vão passar. Mas a instituição não vai passar. E o que acontece com a instituição é que ela foi maltratada. E ela não pode ser mais maltratada. Pela instituição, pela torcida, verdadeira torcida, vale muito a pena, pô. O Vasco sempre vai valer a pena pra mim. A minha relação com o Vasco, eu não preciso que ninguém acredite nela. Eu não sei o que a torcida do Vasco sente por mim. Mas eu sei que eu sinto pela torcida do Vasco. Não me importa se muitas pessoas vão deixar de me amar. Eu vou continuar amando o Vasco. É isso aí, né, gente? Como vocês viram, né? Então, assim, tá muito claro. Tá muito claro. Tá? O Pedrinho pedindo pra nós aí, pra todo mundo que tem página, né? Página em Facebook, né? Em Instagram, no X, né? Os canais de YouTube. O Pedrinho pediu, vamos nos unir, né? O Pedrinho tá pedindo aí, não basta falar que é vascaíno. Vamos começar a provar que nós somos vascaínos. Então é isso, rapaziada. A gente tem que começar a apoiar. Eu mesmo, ano passado, eu adotei uma postura de que nada estava bom. Sabe? Que a 777, aquela história, cachorro molhado, gato escaldado, tem medo até de água fria, né? Então aquela história, depois da 777, eu falei, opa, eu ficava desconfiado de tudo e de todos. Até do Pedrinho. Não que ele faria parada errada, mas meu medo era ele estar sendo usado pelo grupo político dele. E vem mostrando para nós que não vem sendo usado. Eu ficava até meio assim. Só que aí o tempo está mostrando. Que é uma frase que eu falei muito ano passado também. O tempo vai nos mostrar. O tempo é o dono da verdade. E é verdade. O tempo é o dono da verdade. Deus é o Senhor do tempo e o tempo é o dono da verdade. Porque o tempo mostra tudo. Então hoje está aí muito claro. Para todo mundo ver efetivamente quem é que faz mal para o Vasco. Sabe? É o que eu falo. É o câncer que tem dentro do Vasco hoje. É essa guerra política, são os grupos políticos, é jornalista tendencioso, é gente que torce para a parada dar errado. Sabe? É gente que pega isso aqui e leva pra mídia e fala que é isso aqui. Aí aquilo que é positivo, que é desse tamanho aqui, eles jogam na mídia desse tamanho aqui, invertem tudo os valores. Sabe? Então assim, eu escolhi apoiar. Lá na campanha, lá atrás, eu apoiei o Leve esse ano. Nunca tive nada contra a pessoa física do Pedrinho. Eu sempre deixo isso muito bem claro aqui, porque eu não sou camaleão, sabe? Eu não sou aquele cara que dança conforme a música e fica jogando pra galera. Não, eu falo a verdade. Lá atrás eu apoiei o Leven. Não tinha nada contra o Pedrinho, só que eu achava que o grupo político dele poderia atrapalhar. Hoje eu tô vendo que o Pedrinho tá fazendo uma gestão ok, tem
as coisas que a gente critica, a gente reclama de janela de transferência, do diretor de futebol, de contratação que escapou entre os dedos, né, de nós torcedores aí, a questão lá Ô, gente, agora esqueci o nome do cara. Ai, caramba, olha lá o cara lá que foi pro Benfica, agora fugiu o nome do cara. Aqui. Mas todas essas questões aí a gente ficou meio chateado, algumas questões de janela de transferência e coisa e tal. Então, mas do contrário, em relação a 777, não tem o que falar do Pedrinho. Em relação a SAF, tá indo muito bem. Em relação ao arbitral, tá fazendo o que tem que ser feito. Em relação a São Januário, ele mesmo reconheceu que ele deu um prazo para o torcedor, que depois isso não aconteceu. Ele aprendeu que ele não pode falar antes de estar tudo efetivamente concretizado, assinado. Ele mesmo reconhece que errou, né? Em relação a 777, ele está fazendo tudo que tem que ser feito contra a ECAP, contra quem tiver que seja aí. Então, assim, não vejo o porquê também de tudo adotar o discurso para criticar o Pedrinho, para reclamar o Pedrinho. Porque ele deixou muito bem claro a questão também do mando de campo de jogos. Ele falou, olha, ano passado a 777 vendeu o mando de campo por 1 milhão. E agora, gente, o Pedrinho conseguiu vender por 2 milhões. Esse jogo aí, Vasco e Palmeiras, que vai ser no Mané Garrincha, é 2 milhões de reais. O Vasco dobrou a receita. Aonde que o Vasco faz 2 milhões jogando em São Januário? Não faz, gente, não faz. De lucro não faz. E o Vasco vai ter 2 milhões limpo, de lucro limpo, com esse evento lá em Brasília. Vasco e Palmeiras, podendo chegar a 2 milhões e meio. Por quê? Se tiver mais de 50 mil torcedores no estádio, o Vasco ganha mais meio milhão de reais. Então, assim, aí a galera reclama do Pedrinho. Mas o que acontece? O financeiro pediu. Ele falou ó, o Carlos Amodeu pediu, o CEO pediu, o CFO pediu receita. Falou, ó, a gente precisa de receita. Surgiu a possibilidade de vender o mando de campo. E ele vendeu. E vendeu no valor, ok, no valor justo. Até porque também o torcedor aqui do Rio só vai ver em São Januário. E é só 18 mil pessoas, 20 mil pessoas, acabou. Não tem muito para onde ir. O Maracanã, que em tese é nosso, é de todos os times do Rio, mas na prática hoje é do Flamengo e do Fluminense, porque o governo do Rio abriu as duas pernas e entregou o Maracanã para eles. Isso é fato, todo mundo já sabe disso. Então a gente vai ficar mandando jogo aonde? No Engenhão, onde a gente não tem também identidade. Então o Pedrinho não está errado em levar jogos para outras praças, o Espírito Santo, para Brasília, para Manaus, de repente para Florianópolis, ali, Santa Catarina, para Minas Gerais. Tem que levar. A gente tem vascaíno aí espalhado no mundo inteiro. Se a gente não aproveitar o nosso país, levar o nosso time aí, um Vasco itinerante, viajando, para a gente ganhar dinheiro quando der, é bom. Isso dá para fazer aí 15, 20, 25 milhões de reais a mais no ano, ou mais, a mais de receita no ano. Num clube como o Vasco, parece que isso não faz diferença, mas olha, eu afirmo para vocês, isso faz toda a diferença. Isso, por exemplo, paga as obras do CT Moacir Barbosa. Só um exemplo aqui. Isso, por exemplo, pode vir a pagar aí quase 2 folhas salariais. Um exemplo. Ou, por exemplo, pode trazer aí um grande jogador com vendas de mando de campo, mas não todo jogo. Vão ter jogos muito importantes, decisivos, que vão ter que ser em São Januário. Terão que ser na nossa casa para a gente não perder o fator casa, sabe? Já pegando a deixa, o Pedrinho falou também sobre a obra do estádio, sobre cuidar do estádio, né? Ele falou que é a meta dele, ele quer entregar o estádio, vai acontecer, né? A meta dele é cuidar do nosso patrimônio e fazer aquilo que ele prometeu. O Pedrinho falou que não tá nem aí para reeleição, quer nem saber de reeleição, não está nem preocupado se vai se candidatar, se não vai. Ele está preocupado em fazer o que ele está aqui para fazer. Pedrinho também falou que não está ligado, não está nem ligando se vão falar bem, se vão falar mal dele, que ele ama o Vasco, ele ama os torcedores do Vasco, e é isso que importa. Ele não está preocupado com o que vão falar dele. E eu concordo com ele. Tá? Abre aspas aqui, ele falou, minha responsabilidade, ele falou que muita responsabilidade na venda da SAF. Muita responsabilidade. Porque assim, o torcedor fica falando assim, hashtag revenda já, revenda já, revenda já. Aí vende depois aí para uma 777 2.0. Aí vão botar o Pedrinho depois na mesma prateleira lá. O pior presidente da história do Vasco, igual o Salgado, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É aquilo, você precisa vender seu carro, você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro. Dinheiro, money, dinheiro. Seu carro vale 50 mil reais, carro legal. Vale 50 mil reais. Você precisa fazer uma grana urgente. A tabela dele é 50.
Você está precisando muito do dinheiro, você fala, pô, vou vender ele por 40 aqui, 42, 45, 44, o que eu achar abaixo da tabela eu vou tentar vender. Aí aparece um bonitinho te oferecendo 15. Você vai entregar o seu carro por 15 mil reais? O primeiro que aparece? Vai entregar? Não vai. Você não vai entregar. Agora, por que o Vasco, que não é meu, não é seu, não está no meu nome, não está no seu nome, torcedor, o Vasco é uma instituição, uma agremiação, um clube de futebol, quase 130 anos de história, que virou uma sociedade anônima do futebol, que agora ganhou um CNPJ, né? A SAF. Então, vender o que não é nosso para os outros, mais barato é fácil, né? Porque aí depois que dá errado, aí a gente fala que é nosso, que nós somos torcedores, que a gente bate no peito e fala que foi feita errada a venda. Mas na hora de ficar fazendo a campanha azucrinando o cara para vender em uma semana, muita gente faz. Então é complicado. O Vasco é nosso? É, o Vasco é do torcedor. Ele é meu, ele é seu, ele é de todos nós. Mas na prática, para a lei, tem alguém que assina um papel, uma caneta ali, na SAF, que se assinar a gente não fala nada. Acabou. Se passar pela AGE dentro do Vasco, se fizerem a Assembleia Geral Extraordinária lá no Conselho Deliberativo do Vasco, que for aprovado, o presidente deu a canetada, a torcida pode xingar, pode brigar, pode espernear, já era, já vendeu, acabou. Igual aconteceu com a 777. Quando vendeu lá atrás, eu e muitos outros vascaínos, a gente reclamou, esperneou, xingou, ficamos bravos, não sei o quê, e não adiantou. Já tinha passado pela AGE, já tinha sido aprovado, já tinha sido vendido. E olha a merda que deu. Olha o problemão que deu pro Vasco. Então não adianta fazer de qualquer jeito para depois passar 10 anos tendo que corrigir uma cagada em cima de outra, cagada em cima de outra, cagada em cima de outra, de outra, de outra, por conta de desespero. Por conta de desespero da torcida. Ah, Álvaro, mas eu já não aguento mais ouvir isso. São 25 anos, é o time isso, jogar não sei o que, aquilo, é a mídia, e o Pedrinho, não sei o que lá. Tá bom, eu entendo. Sabe, gente, eu entendo tudo isso, eu também não aguento mais. Agora, o que eu não aguento também é ouvir que o Vasco não tem dinheiro para poder pagar salário, é ouvir que o estádio tá caindo aos pedaços, que não cabe nem 20 mil lá dentro, é ouvir que o jogador A, B ou C preferiu jogar em vários rivais do que jogar no Vasco, é ouvir que o nosso CT tá obsoleto, é ouvir essas coisas eu não aguento mais também. Eu não aguento. Ah, mas dívida, todo mundo tem dívida. E não sei o quê. Todo mundo tá com o nome sujo. Todos os times estão devendo. Vamos trazer para a pessoa física de novo, então. Vamos trazer para a pessoa física de novo. Né? Ah, fulano tem um carro de 200 mil, mas vai ver também o tanto de dívida que ele tem. Não pagou nem 30 mil, o carro está em busca e apreensão, o banco está atrás dele todo santo dia. Então eu vou fazer igual. Vai lá, faz igual. Você não vai conseguir nenhum cartão de crédito, vai ficar devendo, vai ficar com medo quando tiver alguma blitz do seu carro ser levado pela polícia. Uma série de situações. E aí? Vai querer? Vai assumir o risco? Agora o carro é seu, né? Aí o BO é seu CPF. Se você queimar seu CPF, é o seu, não é isso? E o Vasco, que não é nosso, não é meu, não é seu, não é do outro, não é dele, não é... O Vasco não é do Pedrinho. O Vasco não era do Salgado, não seria do Leven, não era do Eurico. O Vasco é o Vasco, é uma agremiação. Ela pertence aos torcedores, só que ao mesmo tempo não pertence, porque quem está lá dentro são os conselheiros, são os beneméritos e grandes beneméritos que regem o estatuto do clube, e esse estatuto tem os modos operantes. E se for aprovado lá dentro, a gente aqui fora não adianta a gente espernear. Então assim, você vender o que é dos outros barato é fácil. O seu ninguém quer vender, o que é seu próprio. Então o Pedrinho está certo em não sair vendendo desesperadamente para qualquer vendedor, qualquer valor, qualquer comprador, qualquer valor. E eu gostei muito também quando ele falou que tem gente usando o nome do Vasco. Ele não falou quem, mas eu já saquei quem é. Eu posso falar, nós podemos falar aqui. Eu tenho para mim que é o Marinakis. Eu tenho para mim que o Evangelos Marinakis usou a marca do Vasco da Gama para conseguir negociar melhor com o São Paulo. Eu tenho para mim, na minha humilde opinião, eu tenho para mim que o Marinakis, o Pedrinho falou, antes dele assinar os NDAs com o Vasco, ele já tinha conversas com o São Paulo. Não sou eu que estou falando, palavras do presidente do Vasco. Então se o Marinakis já tinha conversas, antes de assinar o NDA com o Vasco, lá com o São Paulo já tinha conversa, e o Pedrinho agora joga para a galera dizendo, olha,
Tem gente que assinou NDA aí, tem investidor aí que pode estar usando o nome do Vasco, pode estar só usando a imagem do Vasco. Eu acredito, gente, numa boa, que é o Marinakis. Eu acredito numa boa que é o Marinakis. E se for ele, não vou falar palavrão aqui porque eu não vou descer esse nível não. A vontade é grande. Mas se for ele que vai cuidar do Nottingham Forest, do São Paulo, do Júpiter Futebol Clube, do raio que o parta. Mas não pisa aqui no Rio de Janeiro, muito menos no Vasco. Se for isso, se o Marinakis realmente está usando da imagem do Vasco para se dar bem lá no São Paulo, beleza, vai lá, a vida que segue. Vai lá chupar as unhas do pessoal do São Paulo. Não vem ficar usando o nome do Vasco, não. Não vem ficar jogando pra galera, não. Não vem ficar chamando lá depois o jornal Sky Sports, lá da Inglaterra, pra ficar jogando pra galera aqui no Brasil, não. E o Pedrinho já se ligou nisso aí e já cortou as asinhas, já parou de dar palco, parou de falar do grego. E tá certo, E vai ter um montão de torcedor, boca de calcinha, que vai ficar falando porque o Pedrinho perdeu, porque o Pedrinho é vacilão, porque o São Paulo fez, aconteceu, e não sei o que lá. É sempre assim. Vou voltar a apoiar ele de novo, vou falar de novo aqui. Pedrinho tá certo, tem que vender a SAF? Tem. Só que é uma responsabilidade muito grande, depois vai cair nas costas dele pro resto da vida. Pro resto da vida. Se der certo, o Vasco estoura em todos os aspectos positivos, e se der errado, o Vasco explode e implode. Explode de fora para dentro, de dentro para fora, o clube acaba. Se der errado, o clube acaba. Já numa recuperação judicial na SAF, no imbróglio na justiça, se entra outro investidor e acaba de saquear o Vasco, acaba o clube. Escutem o que eu estou falando. Ou criam aí outro mecanismo aí para o Vasco dar o maior calote da história do futebol brasileiro, jogar essa dívida para baixo do tapete e criar outro, vamos dizer assim, outro CNPJ. Mas é o maior golpe, né, que poderia acontecer. Eu acho muito difícil isso acontecer. Então, assim, é cautela. É um momento de cautela, da gente apoiar o Vasco dentro de campo contra o Santos, da gente apoiar o Vasco dentro de campo na Sul-Americana, da gente apoiar o Vasco na Copa do Brasil. É momento da gente comprar camisa, quem puder comprar. É momento de comprar ingresso, quem puder comprar. Né? De apoiar o nosso Vasco. Esse é o momento da gente apoiar. Tá? E a venda do Vasco é o seguinte, que aconteça da melhor forma possível, no melhor momento possível, para o melhor investidor possível. Essa é a minha opinião. Se não, espera, não tem problema esperar. É melhor esperar e se dar bem do que apressar e se ferrar, se lascar. Né? Quem tem pressa, pega a comida rápido na panela ali, a comida está crua, queima a boca, né? Não é isso? O apressado queima a boca, o apressado come cru, não é isso? Pois bem, vamos ter calma. Vamos ter calma e vamos confiar aí no trabalho dos caras. Porque não adianta a gente ficar jogando contra, ficar falando mal, ficar reclamando, batendo de frente, só batendo. Eu reclamo de algumas coisas, critico da parte do futebol. Mas na parte administrativa a gente tem que esperar. Quem é que vai fazer melhor agora lá? Ninguém. Até o Leve esse ano que falou, agora já está vindo com um discurso diferente, porque não é momento de falar nada, porque não pensa em candidatura, porque está na dele. Por quê? Porque ele está vendo o que o Pedrinho está fazendo. E se ele ficar falando demais, ele vai tumultuar o Vasco. Até o Leven já se ligou que quanto menos ele falar agora, menos ele prejudica o Vasco. Deixa do jeito que está. O Júlio Brandt ficou dodói, ficou putinho e saiu porque o Pedrinho não deu voz para ele. Só isso. Simples assim. O Júlio Brandt, sim, é politiqueiro. Esse cara é politiqueiro. E o Pedrinho, cortou ele lá de dentro. Lindo, foi ótimo isso. Ah, mas foi o Júlio Brandt que saiu. Foi, efetivamente foi. Foi ele que pediu para sair da cadeira do Conselho da SAF. Mas foi o Pedrinho que não deixou ele fazer nada. Então, obrigou o Júlio Brandt a sair. E ficou dodói e depois veio jogar pra galera, né, gente? Então, assim, basicamente, é momento da gente apoiar. E como eu já falei, o campo vai... Se a bola entrar, o Pedrinho vai ser o melhor presidente. Se a bola entrar contra o Santos, contra o Melgar, contra o Corinthians, contra o Puerto Cabello, contra o Lanús, sabe? Contra o Palmeiras, Botafogo, Flamengo. Se a bola entrar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, tudo fica lindo. Salário em dia. Aí o pessoal não vai querer muito saber da reforma. Ah, não tem problema, daqui a pouco vai sair.
Agora, se a bola não entra, o time vai mal, aí atrasa o mês de salário, aí já não vende o potencial construtivo, aí já não sai a obra do estádio, aí já dá um problema lá, aí tudo enrola, aí todo mundo começa. Vocês entendem? Por que eu tô falando isso? Porque se o Vasco fosse, por exemplo, campeão carioca agora, nesse campeonato carioca acabou, 98% da rapaziada, ninguém estaria levantando pauta para poder bater de frente com o Pedrinho. Eu falar, pô, tá vendo? Ele tirou a 777, vai entregar um estádio para nós daqui a pouco, aí vai sair o potencial construtivo, tá recuperando o Vasco aí com a recuperação judicial, ganhou um campeonato carioca, ano passado semifinal de Copa do Brasil, aí todo mundo já viu o copo meio cheio, pá. Aí porque foi eliminado, aí todo mundo já viu o copo meio vazio, pá. É igual o Pedrinho falou, são 33 ou 34 clássicos contra o Flamengo aí que o Vasco vem tomando aí, né? Uma sequência aí negativa. Eu acho que são 4 ou 5 só na gestão dele. Se eu não me engano. 3 ou 4 só na gestão do Pedrinho, clássicos. Tudo bem, não foram bem. Mas você jogar todos os outros 30 nas costas dele é covardia. E é o que estão fazendo. Então a gente tem que apoiar. Tá, meus amigos? Vamos apoiar, vamos adotar aqui, vamos abraçar o nosso Vasco. Se a gente ama o Vasco, vamos apoiar. Vamos esquecer a vaidade, separar a pessoa física. Vamos lembrar aqui, ó, da nossa Cruz de Malta. E aí se o Pedrinho vacilar, se ele demora, a gente cobra ele. A gente vem na internet, abre aqui, desce aqui a reclamação aqui, fala, até não aguentar mais. Mas o que não dá pra gente bater também em alguém que tá fazendo. Coisa que ninguém não fez pro Vasco nesses anos todos, né? Então vamos ficar ligados nisso aí, vamos refletir bastante nessas situações. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Um grande prazer, enorme estar falando com vocês do nosso Vascão. Estou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!